nós temos os nossos desafios diários e nós vamos percebendo, olha o ventinho aqui, sacudindo meu lenço do reiki. Nós vamos percebendo que às vezes, dependendo dos conflitos, dependendo dos desafios, a gente se sente enfraquecida, a gente se sente pequeno diante da vida dos relacionamentos. O que nos faz sentir pequenas, cansadas, sobrecarregadas? A nossa postura. Tudo tem a ver com a nossa postura. Tenho falado muito sobre relacionamentos, tenho falado muito sobre visão sistêmica, sobre tomar os pais, sobre reconhecimento, sobre dependência emocional e como as pessoas sofrem e como os relacionamentos acabam, se afastam por dependência emocional e codependência nos relacionamentos. Ah, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com os meus resultados? Tem tudo a ver com a minha vida, com os meus resultados. O resultado da nossa vida no adulto tem a ver com tudo aquilo que nós vivemos na primeira infância, que não conseguimos resolver. Tem a ver com tudo aquilo que nós trazemos também do nosso sistema familiar, memórias, né? Que nós acabamos honrando, padrões de comportamento que nós acabamos honrando na nossa vida no agora. E transferimos para os nossos relacionamentos, muitas vezes, criando expectativas que o parceiro, que a parceira não consegue atender. Então, faltou algo para nós lá atrás. E aqui no agora eu preciso compensar, eu preciso preencher esse algo que falta em mim. Eu vou buscar compensações, eu vou buscar fora. Quando a gente busca fora, a gente não consegue preencher. Ninguém vai conseguir dar conta. Gabriel, bem-vindo, bom dia. Que bom te ver aqui de novo. Como você está? Gabriel é lá de Minas, jogador de basquete. Bom te ver aqui. Quando a gente olha para a vida da gente e olha para a nossa infância, olha para os nossos pais, nós vamos perceber que tem comportamentos, tudo bem comigo também, bom te ver aqui. Raquel, bem-vinda. Nós vamos começar a observar, todos bem-vindos aí. Olhar para nós, olhar para os nossos resultados, olhar para os nossos relacionamentos, nós vamos começar a nos ver repetindo padrões de comportamento dos nossos pais, repetindo padrões e comportamentos da nossa mãe na relação com a gente, com os nossos filhos, a gente vai se ver vivendo do mesmo. Hoje você não pode, Gabriel. No outro dia a gente vai combinar uma live só minha e sua. Pode ser? A gente vai combinar isso. Então, nós vamos nos percebendo muitas vezes cansadas, insuficientes, julgando mãe, julgando pai, mas vivendo do mesmo no agora. Vivendo do mesmo no agora. Então tá, vamos combinar uma live num outro momento. Mas é bom te ver aqui. Hoje o tema da live é quando a mulher trata o marido como se fosse um filho. Quais os impactos disso no relacionamento? Quais os impactos disso nos resultados do relacionamento, da nossa relação com os filhos e da relação desse homem com os filhos também? O que vai acontecendo nesse emaranhado de coisas quando a gente está fora do nosso lugar nessas relações? E de onde vem isso? Onde é que eu aprendi? Com quem eu aprendi ser mulher no relacionamento? E quando a gente está fora do nosso lugar numa relação, nós vamos ter ganhos e perdas. Quais são os ganhos que nós temos quando nós estamos numa relação cuidando do marido como se ele fosse um filho mais velho? O que a gente ganha com isso? E isso acontece de forma inconsciente. Quando eu estou no lugar da mãe desse homem no relacionamento, eu vou estar num falso controle, porque eu tenho um controle que na verdade eu não tenho. Eu tenho o poder da relação na mão, o outro se vitimiza, o outro se sente pequeno e eu acabo assumindo o comando e o controle da casa. Ou seja, eu, mulher, visto as calças do homem e vou para o lugar do homem da casa. Quando eu faço esse movimento de ir para o lugar do homem da casa,
e eu tenho o marido como um filho, os filhos acabam se igualando ao pai. Esse homem vai acabar estar ali, ele está ali com os filhos, competindo com eles pela atenção da mamãe. Então, nestas relações, vai faltar a figura masculina para esses filhos, porque esse lugar está vazio. Na vida dessa mulher vai estar vago o lugar do relacionamento, porque esse homem não está aqui ocupando o lugar dele, ele está lá na frente como se fosse um filho mais velho que ela tem que todos os dias executar, dar ordens, mandar fazer as coisas, tomar as decisões, fazer as escolhas por ele, e ele está aqui olhando para ela, pedindo que ela cuide dele como se ele fosse uma criança. Quais são os ganhos que a mulher que está nesse lugar, quais são os ganhos que ela tem de fato? Quando a gente olha para isso, e eu estive nesse lugar por muito tempo, e muitas mulheres vivem os relacionamentos estando nesse lugar. O que eu estou ganhando permanecendo nesse lugar? Ao mesmo tempo em que a gente se sente forte, corajosa, empoderada, aqui eu dou conta de tudo, então a gente bate no peito e diz, eu dou conta de tudo, eu sou uma mulher super poderosa. A gente olha para esse homem e a gente sente raiva muitas vezes, e eu vivia isso. Eu dava conta de tudo, de todos, o tempo inteiro, me sobrecarregava, sofria profundamente, porque aquilo me cansava muito, me tomava muito, e esse homem estava ali, vivendo a vida dele, né? Esperando que eu entregasse para ele, sempre mais, e quanto mais eu resolvia as questões da casa, de filhos, eu aliviava ele. O que eu ganhava com isso? Eu buscava reconhecimento, eu ganhava esse poder, né? Eu sou uma mulher super poderosa que eu dou conta de tudo, mas isso é inconsciente. Eu preciso provar para o mundo que eu sou grande, que eu dou conta, que eu sou importante. Lá no fundo, busca de reconhecimento. Esses filhos nessas relações, eles acabam se sentindo perdidos. Porque como esse homem está no lugar de filho, ele compete com os filhos pela atenção da mamãe. Eles se veem iguais a esse pai. Esse pai vai agir como se fosse um menino, como se fosse um adolescente. Tatiana, bem-vinda. Todos bem-vindos aí. Esse homem vai agir como uma criança, como um adolescente. E esses filhos não têm referência de figura masculina na vida deles. A gente, no lugar do homem da casa, quando esses homens se agem como meninos e nós agimos como a mãe desses homens nesses relacionamentos, vai gerando um mal-estar muito grande, vai nos cansando, e a gente muitas vezes sente raiva até da gente mesma, por a gente não conseguir fazer diferente e por a gente não conseguir entregar a responsabilidade para esse homem, e mesmo que a gente entregue, ele não quer assumir, porque crescer dói, sair do lugar de pequeno, de criança na relação, é doloroso, é desafiador. Mas o que está por trás? O que está por trás desse comportamento infantilizado? Olha só, esse homem vem de um sistema familiar e eu venho de outro, eu não trouxe aqui os pais da mulher, mas esse homem vem de um sistema familiar. Todos bem-vindos aí. Ele vem de um sistema familiar que provavelmente ele foi educado por uma mãe controladora, por uma mãe que mimou esse menino, por uma mãe que de repente lá na relação com os pais teve esse filho no lugar do marido na vida dela, e a gente não sabe, nem ele sabe. Se ele foi um homem menino super protegido pela mamãe, tá? Esse masculino provavelmente excluído da vida dele também. Ele já sai de um sistema familiar onde a figura masculina, ela é enfraquecida, o masculino enfraquecido, ou é o masculino excluído. Então, ele é o filhinho da mamãe. Aos olhos da mamãe, ele continua sendo um menino. Nessa relação com a mamãe fazia para ele tudo o que ele queria.
E tudo que ele fazia aos olhos da mamãe era bonito, era perfeito. Ele vai se relacionar e ele não vai estar no lugar do homem no relacionamento. Ele vai estar no lugar do menino que olha para esta mulher e quer que ela cuide dele. Num primeiro momento, início de relacionamento, bom dia, querida. Todos bem-vindos aí. Alceni, bem-vindo também, todos bem-vindos. Num primeiro momento, no início do relacionamento, esse homem estar conectado com essa mulher, quando a gente começa relacionamento, porque aqui existe dependência e codependência emocional. A gente vai se relacionar e a gente vai entregar para esse homem aquilo que ele está buscando, e vice-versa, no início do relacionamento. Só que com o passar do tempo, enquanto não tem filhos, a relação tá ok. Às vezes a gente se cansa, às vezes a gente reclama, mas a gente está ali dando conta, dando conta, dando conta. Vai chegar um momento que vão vir os filhos, e quando os filhos vêm, o que acontece quando vem filhos? A mulher passa a dar atenção para os filhos menores, que é necessidade e prioridade naquele momento. Como é que fica para esse homem menino que até então tinha a atenção dela só para ele? Ele vai se afastar e ele vai continuar olhando para ela, exigindo dela e competindo com os filhos nessa relação. Faz sentido para vocês? Quem é que vive alguma coisa parecida com isso? Então, quando a mulher trata esse marido como filho, ele já tem uma mamãe. Se eu vou para o lugar da mamãe dele, tanto na minha vida quanto na vida dele, o lugar do relacionamento fica vazio. Esse homem no lugar do meu filho no relacionamento, além dele não ter o respeito dos filhos pela figura masculina paterna, porque ele vai estar igual aqui, ele vai se sentir no direito de, eu não estou no meu lugar do homem no relacionamento, eu vou sair e vou possivelmente trair. Quais são as perdas que nós temos quando nós mulheres estamos no lugar de mãe desses maridos? O que a gente perde? A gente acredita que ganha alguma coisa, a gente não ganha, a gente perde muita coisa. Nós perdemos de ter alguém do nosso lado para assumir responsabilidades, seja com filhos, seja do relacionamento, seja da casa. Nós perdemos de ter um parceiro para compartilhar nossos sonhos, nossos ideais, nossas ideias, nossos planos, nossas contas. Nós perdemos quando nós estamos olhando o nosso marido e tratando ele, fazendo as vontades dele o tempo inteiro. Eu atendo os desejos dele, as necessidades dele, em detrimento das minhas. Exatamente, Tati. É isso aí. É isso aí, a gente tem escolhas, a gente tem que tomar decisões. O que é que eu escolho viver? O que a gente perde quando a gente está no lugar da mãe desse homem no relacionamento? Eu perco de me sentir mulher, eu perco de eu me ver mulher, de eu viver aquilo que de fato eu fui buscar num relacionamento. Que eu preciso buscar num relacionamento, que eu preciso viver num relacionamento. E a gente não vai para relacionamento sofrer porque a gente quer. A gente não sabe por que a gente vive essas experiências. A gente não consegue entender, a gente não consegue fazer diferente sozinha. Eu vivia isso. A Leidiane entrou na live aí no início. Talvez ela esteja ainda aqui comigo. Quando eu fiz a sessão de constelação com ela, a primeira sessão de constelação com ela, depois eu fiz um acompanhamento terapêutico para eu me curar, para eu me entender, para eu conseguir compreender por que é que eu vivia tantos conflitos e tanto sofrimento no relacionamento. Na primeira sessão de constelação familiar ficou muito claro para mim qual era o lugar que eu estava ocupando, onde é que eu estava aprisionada e por que é que eu estava me submetendo a tantas situações de humilhação naquele relacionamento. Só que quando eu busquei ajuda, eu já tinha saído do relacionamento. Eu saí de um relacionamento em que esse homem era como se fosse um filho, agia como um adolescente lá naquela relação. E eu, o homem da casa. Eu não suportei mais, porque foram anos de traições. Eu não suportei mais.
eu resolvi me separar. Eu tomei essa difícil decisão, porque é uma decisão muito difícil e dolorosa da gente tomar. Não é fácil. A gente abre mão de um monte de coisas para tomar essa decisão. Mas eu precisava me encontrar. Só que eu saí do relacionamento, fui me relacionar com outras pessoas, fui conhecer, né, outras pessoas e continuei na mesma postura. Fui buscando do mesmo. Eu buscava alguém que olhasse para mim, que me reconhecesse e que me cuidasse também. Aí eu comecei a ter problemas muito sérios, muito grandes, eu já, né, com filhos. Momento de conflito muito difícil com filhos, que eu decidi buscar ajuda para eu me compreender, para eu ir para o meu lugar. Então, quando eu fiz a minha sessão de constelação familiar, a primeira, a Ligiane tá aí, eu fiquei surpresa com aquilo. Aquilo me trouxe uma clareza tão grande de quem era eu e de que lugar eu ainda estava aprisionada, e isso é inconsciente, para eu estar no adulto naquele momento tendo tantos problemas e conflitos nas relações. Claro que eu não ia conseguir ter uma relação saudável com os filhos. Por quê? Porque eu estava totalmente na postura infantilizada da criança em sofrimento ainda por N razões. Por N razões. Quando eu olho para mim, eu olho para a relação da mamãe e do papai lá atrás, o que é que eu enxerguei? Na mamãe, na vovó, reticências. Nas minhas irmãs mais velhas, o que eu consegui compreender a partir daquele momento? Os pais são referência de relacionamento para nós. Quando eu olho para mim e eu olho para os meus pais, que mulher eu vejo naquele relacionamento? Como é que a minha mãe se relacionava com o meu pai? E eu começo a perceber... Todos bem-vindos aí, terapeuta sistêmica aí, seja bem-vinda também. Estamos no mesmo barco, na mesma jornada. Quando eu olho para os meus pais, eu começo a olhar para minha mamãe, o que eu começo a perceber? Que tipo de mulher ela era naquela relação. Brett, bem-vindo, querido. Beijos para você. Abraços aí. O Brett mora lá nos Estados Unidos. Um amigo querido. Então eu olho para mim, eu olho para minha mãe e eu comecei, a partir do meu acompanhamento terapêutico, da constelação familiar, eu comecei a me ver. Bom dia, querido. Venha nos visitar de novo. Estamos esperando você. Vai sempre ser bem-vindo. Eu começo a perceber a mulher que a minha mãe era naquele relacionamento. Mas eu começo a compreender também que mulher eu era no relacionamento. E o que é que eu estava repetindo no meu relacionamento, fazendo igualzinho a ela. E a gente não vai julgar, a gente não vai culpar. Eu não vou culpar a minha mãe por eu ser assim. Ela aprendeu com alguém que veio antes dela. Ela aprendeu com a vovó, ela aprendeu com a mãe dela e toda a ancestralidade. Então, quando eu olho para o meu relacionamento, eu olho para mim, eu exercendo o papel de mãe desse homem no relacionamento, com quem eu aprendi a ser mulher, com quem eu aprendi sobre relacionamento. E na minha carência, na ausência do meu papai lá na minha infância, por N motivos, eu saí, fui para a vida adulta, a minha criança se sentiu sozinha lá atrás. Esse pai ausente, distante. Todos bem-vindos mesmo. É um prazer estar aqui e te ter aqui também, Tati. Sempre é um prazer. A carência que eu senti lá atrás na infância, eu venho para a vida adulta e eu venho transferir para o relacionamento. Só que desde criança tive que dar conta de muitas coisas sozinha, eu vou para relacionamento e vou encontrar quem? Um homem muito parecido com o meu papai, com atitudes semelhantes e infantilizado, né? Talvez, e muito provavelmente super protegido por essa mamãe dele também. Ele vem em busca de uma mãe no relacionamento e eu vou em busca de um pai no relacionamento. E o que acontece aí? Qual é o resultado? Vocês já sabem, não precisa eu dizer. Então, eu aprendi desde pequena a me virar sozinha. Não por N motivos.
E quando eu venho para acompanhamento terapêutico, eu começo a curar as minhas feridas, eu começo a me compreender. O que é que eu estava ganhando estando no lugar de mãe desse homem no relacionamento? Então, quando a gente está no lugar da mãe do homem no relacionamento, qual é o nosso comportamento no relacionamento? Nós queremos que todos façam aquilo do jeito que a gente determina. Nós damos ordens. Nós queremos que seja do nosso jeito, do nosso tempo. Nós queremos que o outro mude, mas a gente permanece exatamente do mesmo lugar, do mesmo jeito. Eu queria que ele fosse diferente, eu queria que ele reconhecesse em mim a boa mulher que eu era, mas ele não fazia isso. Por quê? Porque ele me via como uma mãe que provia tudo para ele. E o papel, o lugar da mulher vazio na vida dele também. Se ele já tem uma mãe, vem outra que ocupa esse lugar, o que ele vai buscar fora? Mulher. E buscou muitas mulheres e eu não conseguia entender aquilo. Então a gente perde muita coisa quando a gente está fora do nosso lugar no relacionamento. As razões por trás disso, a nossa carência lá da primeira infância, o nosso vazio existencial, a nossa necessidade de provar para alguém que sim, eu sou forte, eu dou conta, porque quando eu olho para a mamãe, para a vovó e ancestralidade que a gente não conheceu, quando eu olho para trás e olho para essas mulheres, eu entendo que as mulheres tinham que dar conta de muitas coisas sozinhas, que o homem sai para prover o sustento e a mulher tem que dar conta do resto, inclusive desse homem. Isso é a visão sistêmica. De onde está vindo isso que eu estou reproduzindo na minha vida agora e eu não consigo soltar? Lealdades ocultas. Eu faço do mesmo porque eu pertenço a um sistema em que as mulheres se posicionam, se posturam assim nos relacionamentos. Como é que eu vou fazer diferente? Eu tenho que fazer igual. E vou atrair homem com característica parecida daqueles homens lá atrás, porque eu preciso honrar essas mulheres, então eu vou viver do mesmo. Só que esses homens na postura infantilizada na nossa vida, eles nos desgastam muito, eles nos cansam profundamente. É um desgaste físico, é um desgaste financeiro, é um desgaste emocional profundo. Uma coisa é a gente tratar um filho, uma criança, quando ela precisa da gente e a gente tem que dar conta, porque é nossa responsabilidade, sim, eu vou dar conta. É minha responsabilidade, é a responsabilidade do pai dessas crianças. Só que se esse homem tá igual a eles, ele não vai dar conta da parte dele. Então eu, no lugar, né, do homem da casa, eu preciso dar conta das demandas dos filhos e desse homem junto. Então, e a parte do masculino, 50% masculino, quem é que dá conta? E aí nós vamos ver assim, ó, homens ausentes, homens que traem, homens que bebem, homens que entram no vício. E a mulher tá aqui. E a mulher tá aqui. E a mulher tá aqui o tempo inteiro suando pelego para conseguir dar conta e não consegue olhar para si mesma. Então a gente também nesse lugar, a gente está em busca de algo muito profundo que a gente sozinho não consegue enxergar. Mas eu quero fazer diferente. Eu falo para ele, eu falava, eu brigava, eu chorava, eu me lamentava, mas eu continuava com o mesmo comportamento. Por quê? O que eu ganhava inconsciente? Como é que a família me via nessa relação? A minha família me via como uma mulher empoderada, forte, resistente, que dava conta, e vítima. Então eu tinha um ganho. Eu tinha um reconhecimento. Rose, bem-vinda. Todos bem-vindos aí. Como é que a família desse homem me via? Que eu acreditava que eles me viam. A família do sistema dele. Bom dia, seja bem-vinda. A mesma coisa. Ah, não. Lá o relacionamento não tá dando certo. Kelly, bem-vinda. Todos bem-vindos aí. Lá o relacionamento não dá certo porque ele sai e trai. Ele é o malandro, ele é o safado. Ela não. Ela é a mulher que hoje faz tudo que tem que fazer, que é certo. Ela é a mulher que dá conta de tudo. Ela é a coitada e ele é o homem que sai, que trai, que é pronto, que vive a vida e que, enfim, que não respeita. Esse era o meu ganho inconsciente.
o julgamento alheio, a avaliação e o reconhecimento de fora. Mas como é que eu me sentia naquela relação estando nesse lugar? Péssima. Péssima. Eu me sentia a última das mulheres. Era importante as pessoas me verem como eu queria que me vissem, era importante para mim? Era importante. Mas eu internamente me sentia horrível. Eu olhava para tudo aquilo que acontecia e eu me sentia sem forças, eu me sentia desmotivada. Muitas vezes eu queria morrer porque eu não aguentava mais viver aquilo. Eu olhava para as traições que aconteciam e eu me perguntava o que é que tem de errado comigo, o que está faltando em mim que eu não estou conseguindo dar conta para esse homem ficar e me enxergar como mulher. Só que não tinha a ver com ele, tinha a ver comigo. Quem me colocou nesse lugar, nesses relacionamentos? Fui eu. Ele veio para minha vida trazendo um monte de sinais. Um monte de sinais que eu não quis ver, que eu preferi não ver. Mas eu buscava realizar um sonho de ter a minha família, a minha casinha. Porque eu já tinha histórias de abandonos antes desse relacionamento. Eu já tinha passado por isso e aquilo foi doloroso demais, foi profundamente doloroso. Então, ele vem trazendo um monte de sinais, eu ignoro e eu vou para essa relação. É claro que não ia dar certo. Então, quais são os sinais que você está vendo hoje na sua vida que tem a ver com você no relacionamento e não com o outro? O outro tem a ver com o outro porque ele está na sua vida nesse momento. O outro chega para trazer tensões para curar algo em nós. E não pensem que hoje meu relacionamento é equilibrado. Eu tenho um marido maravilhoso. Mas tem tensões também. Tem birras também. Tem comportamentos inadequados também. Da parte dele, da minha parte às vezes. Às vezes tem conflitos? Tem. Como é que a gente equilibra isso? Postura. Postura. Hoje, eu curei tantas coisas em mim. Eu me resgatei. E eu fui e estou no lugar da mulher hoje no relacionamento. Hoje eu estou no lugar da mulher. No meu lugar. Ele está no lugar dele. Ele precisa estar no lugar dele. Do homem na minha vida, não do filho. Muito embora ele tenha uma mãe super protetora, que gerou nele comportamentos totalmente infantilizados que, com o passar do tempo, eu fui adultecendo, aprendendo e ele foi crescendo junto. Por quê? Porque eu passei a olhar para ele como o homem que ele é. Aprendi isso na terapia. Na minha busca de autoconhecimento. A Leidiane foi minha mentora lá atrás. Muito me ajudou. E muitos estudos eu já fiz e muitos cursos já fiz para hoje eu estar aqui falando sobre isso para vocês. Eu aprendi a ir para o meu lugar. Ativar a postura adulta em mim para que eu possa botar os limites necessários e colocar esse homem no lugar dele também. A relação que ele tem infantilizada lá com a mãe dele, isso é dele com ela. Só que aqui na minha relação com ele, só um pouquinho, eu não sou a mamãe aqui. E eu não vou fazer mais. Eu não falo isso, mas a gente age diferente. Eu não vou mais fazer para você aquilo que você quer que eu faça. Ou aquilo que a sua mamãe deixou de fazer para você lá atrás. Você está aqui um adulto, um homem barbado hoje e quer que eu faça para você. Não vou fazer. Porque eu não sou a mãe. Eu sou a mãe dos filhos. Elaine, bem-vinda. Eu sou a mãe dos filhos e não de marido. O que é que leva esse homem a estar no lugar do menino no relacionamento? É ele ter tido uma relação totalmente ou de abandono com a mamãe lá atrás, ou de superproteção com a mamãe lá atrás. Então, quem é que está morando nele para ele ainda querer que eu cuide dele? Que a mulher dê conta das necessidades básicas desse homem, que ele começa a competir com os filhos nesse relacionamento. Se ele foi um menino mimado pela mamãe,
Aos olhos da mamãe, ele ainda se vê um menino. E ele vai para o relacionamento transferindo isso para a mulher que está vivendo com ele. Isso é inconsciente, ele não faz porque ele quer, ele não consegue fazer diferente. E vice-versa. E vice-versa. Nós estamos no lugar dessa mamãezinha enrustida aí nesse relacionamento. Celestino, bem-vindo, todos bem-vindos aí. Nós estamos no lugar da mãe nesse relacionamento, lá no fundo. O que a gente está buscando também? O que a gente está tentando provar? Que a gente é maior no relacionamento, porque se eu estou no lugar da mãe, eu sou maior do que ele na relação. Então existe um poder e um controle no relacionamento. Eu estou vivendo, muitas vezes a gente ouve essa expressão, né? Eu estou vivendo com um homem banana que não decide, não escolhe nada, ele faz tudo o que eu quero que faça. Só que a gente, enquanto mulher, quando a gente para sentir nosso corpo, olhar para nós, eu enquanto mulher com um homem que não se posiciona num relacionamento fora do seu lugar, eu me sinto sozinha, eu me sinto frustrada, eu me sinto sobrecarregada, eu me sinto perdida muitas vezes. Porque se eu tenho problemas com os filhos e esse homem não está do meu lado para me ajudar a resolver e conduzir esses filhos e os problemas de relacionamento e de família, minha família, se eu não tenho um homem do meu lado, eu me sinto só. E tem coisas que são do homem, outras coisas que são da mulher. A gente precisa entender isso. Eu nunca vou dar conta. Todos bem-vindos aí. Tem alguns que eu não sei o nome, mas sejam todos bem-vindos. Eu nunca vou dar conta de atender as demandas com os filhos, que é do pai deles. Isso é do masculino. Mas eu tive que dar, e muitas mulheres se veem obrigadas a dar conta das suas demandas enquanto mãe e das demandas do pai na relação com os filhos. Como fica para você, mulher, como fica para os filhos e como fica para esse homem que muitas vezes está aqui nesse relacionamento, ele também está perdido. Porque se ele olha para o pai dele e ele vê lá atrás um masculino enfraquecido, onde tem uma mulher que está também nesse lugar de tomar conta de tudo e de todos, né? Se eu olho para esse homem, eu olho para o sistema dele e ele vem de uma família em que a mãe é o homem da casa, ele vai reproduzir o comportamento do seu papai na relação da vida dele. Ele aprendeu lá com os pais dele que lá o homem se cala. Isso é positivo ou é negativo? Transforme sua realidade. Como é seu nome? Que legal. Tomara que seja positivo. Importante. É bom. Se esse homem vem de um sistema familiar em que a mulher é o homem da casa, faltou para ele também o papel da mamãe e faltou o do papai. Então ele se sente perdidaço. Ele vai para o relacionamento e ele vai repetir aquilo que o pai dele viveu lá atrás. Porque ele aprendeu com quem é ser homem no relacionamento? Com o pai dele. Se o pai dele era um banana, com todo respeito, se o pai dele era um homem, um masculino enfraquecido, fora do seu lugar, como um filho daquela mulher no relacionamento, se comportava como um menino, ele vai fazer o mesmo, porque é referência de masculino na vida dele. Então nós precisamos entender que nós não estamos indo só nós dois para o relacionamento. Não sou só eu e o meu marido. Sou eu e todo o meu sistema familiar e tudo que tem lá, crenças, valores, comportamentos, reticências. Eu vou me relacionar com um homem que chega e traz tudo o que tem no sistema familiar dele, de positivo e de negativo. Nós dois juntos trazemos uma bagagem muito grande e mais tudo aquilo, traumas e emoções interrompidas que nós vivemos na primeira infância, que é o que rege nossa vida no agora. Nós vamos pro relacionamento e vamos transferir isso pro relacionamento. E agora, eu tenho um saco de coisas, um balaio cheio, ele vem com um balaio cheio também e... Primeiro a gente vive só das coisas boas, só dos encantamentos, só das gostosuras. Só que a partir do momento que a gente passa a viver junto e começam a vir os desafios, nós começamos a enfrentar os dissabores das travessuras.
Então não são mais gostosuras ou travessuras, são gostosuras e travessuras. São momentos bons e momentos desafiadores. E o nosso mundo interno muitas vezes em ebulição, porque nós estamos com muita coisa por resolver internamente. Andréia, bom dia, bem-vinda. E nós não conseguimos entender por que é que esses homens não conseguem, às vezes, abrir a boca. Muitas queixas na terapia que essas mulheres chegam, trazem os maridos para a terapia e dizem assim, ó. Mas eu falo, eu ensino, eu mostro, faça diferente, faça do meu jeito, faça assim, faça assado. Ele fica furioso e quando os filhos incomodam, ele vira as costas e sai. Por que ele vira as costas e sai? Olha só, ele vira as costas e sai. E eu fico aqui sozinha, tendo que dar conta dos filhos. Por que esse homem vira as costas e sai ou ele se cala? É porque ele não quer? Porque ele prefere abandonar o problema, virar as costas e sair? Que bom, que bom. Bom te ter aqui, seja bem-vindo. Para ele é mais fácil virar as costas e sair ao invés de resolver os problemas que estão acontecendo? Ou ele se cala e sai porque na relação dos pais ele via um homem que não podia também, não se sentia autorizado, permitido abrir a boca no relacionamento. E ele, enquanto filho, também vem de um sistema em que foi criado, num sistema autoritário, em que não podia também dizer o que pensava que sentia. Então, quando ele vira as costas no relacionamento e sai andando, deixa essa mulher sozinha para resolver o que tem que resolver com filhos aqui, ele vira as costas e sai. Ele não se sentiu autorizado lá atrás para seguir para a vida e para ser quem ele é no relacionamento e na sua vida profissional, muito provavelmente também. Só que nós mulheres não entendemos isso. Eu tive isso muitas vezes, muitas DRs lá atrás, no outro relacionamento, muitas DRs, de sentar e ficar num monólogo de 2 horas, 3 horas uma vez nós ficamos num monólogo. Eu falando, e eu falando, e eu falando. E a criatura muda na minha frente, não dizia uma única palavra. Por que ele não dizia uma única palavra? Ele nunca se sentiu autorizado pela mamãe e é inconsciente tanto da parte dela quanto dele, a gente não julga. Ela aprendeu assim com os pais dela. Meus pais aprenderam com os pais dele, nós aprendemos com os nossos pais. Ele não se sentia autorizado para ser quem ele era. Ainda se via e agia como um menino filhinho da mamãe, uma mãe extremamente autoritária. Quem é que ele via em mim? A figura materna. A criança, quando olha para os pais autoritários, e eu fui uma mãe muito autoritária, eu era o homem da casa. Então, não preciso falar muito para vocês. Aprendi assim. Repeti. Reproduzi. Olho para os meus filhos, eles têm bons resultados hoje? O meu trabalho foi bem feito. Foi de um jeito torto muitas vezes, sofri muito com culpas depois, mas deu bom resultado. Então, o que eles têm de trauma para resolver daquele período, eles vão ter que tratar hoje. Nada que eu possa fazer, mas eu posso hoje ser uma mãe diferente. Mas quando eu olho para mim, eu representava para ele naquela relação a figura materna. E vim para esse relacionamento agora a mesma postura. Eu fui mudando isso com a minha terapia. Por isso a terapia, ela é fantástica. Fantástica. Porque eu vim na mesma postura. Então, a mãe que estava em mim lá naquele relacionamento veio para esse relacionamento agora. E o homem menino também. Eu só troquei de parceiro. Veio também um homem com muitas atitudes, coisas, resultados bem diferentes, muito diferente em muitos aspectos, mas na postura infantilizada também, que também queria ser tratado com mimimis. E com o passar do tempo, do meu crescimento, do meu adultecer, cura interna, eu fui indo para uma postura diferente e ele veio crescendo comigo também. Então a gente hoje consegue viver de um jeito diferente. Mas se eu continuasse do mesmo jeito que eu estava lá, provavelmente eu já não estava mais nessa relação também. Porque ele ia querer de mim aquilo que a mamãe entregava para ele
E eu ia querer dele aquilo que faltou da minha relação com meu papai lá atrás, ou talvez aquilo que meu papai entregasse pra mim, e vice-versa. Posturas infantilizadas. Então, no relacionamento, nós vamos olhar sempre do pra quê. Não é por que que eu atraí esse homem de novo, por quê. Não é o porquê, é o pra quê. Se ainda eu estou vivendo uma relação desequilibrada, eu preciso curar coisas em mim. Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Tem a ver com o outro, porque nesse momento é ele que faz parte da minha vida, mas tem a ver comigo. O que é que eu preciso curar em mim? Para eu me relacionar melhor com a vida. Não é nem com o homem que está na minha vida, é com a vida. Porque o adultecer vai me fazer olhar para esse homem, enxergar o humano que nele está. Eu vou olhar para esse homem, hoje eu consigo enxergar quais dinâmicas comportamentais infantilizadas que estão lá. E o que é que eu posso e preciso fazer diferente para fortalecer e reconhecer nele o homem adulto. Então eu paro de valorizar nele aquelas bobices que ele faz. Aquelas carências, aquelas infantilidades que ele... Eu paro de fortalecer isso. Eu paro de reclamar. Eu mudo a forma de lidar com isso. Às vezes eu só pergunto, quantos anos você está? Idade emocional. Você está agindo como um homem de 60 e alguns anos? Ou você está agindo como um menino de 5, 6 anos? O que você quer de mim hoje? Mas às vezes eu me vejo também na menina de 5, 6 anos que eu também quero atenção. E a gente vai começando a virar chaves, a gente vai começando a se sentir diariamente. O que eu estou buscando hoje nesse relacionamento? Eu passo a entregar responsabilidades, eu passo a deixar com ele aquilo que é dele. Eu paro de botar tudo no meu balaio e encher o meu balaio de coisas que eu não vou dar conta de tirar do chão. Porque nos leva a justificar, muitas vezes culpar o outro para que nos leve a identificar. A gente, na postura infantilizada, eu não sei o seu nome, na postura infantilizada, o que acontece? Eu vivi isso e a maioria das pessoas vive isso e não sabe. Se os relacionamentos estão desequilibrados, as pessoas não sabem de onde vem isso. Porque a gente não tem conhecimento sobre. É mundo emocional, é mundo interno. Não tem a ver com o externo, tem a ver com o meu mundo interno. Se o mundo externo está me trazendo tensões e me provocando desequilíbrios emocionais, eu preciso olhar para dentro e agir. É olhar para dentro. O que é que está faltando em mim para que eu mude e haja de um jeito diferente com o que está chegando até mim? Então, eu ficar no lugar do homem da casa lá atrás, me sobrecarregar, passar por humilhações por 22 anos, traições por todos aqueles anos, humilhações, sofrimento, tristeza. Teve momentos bons? Teve, senão não teria ficado lá. Teve momentos bons, teve filhos, teve coisas boas. Mas eu sofria infinitamente. O que me fez ficar lá? Eu querer que o outro mudasse para me enxergar, para ele ver em mim a grande mulher que eu era. Isso não aconteceu, porque ele não conseguia dar conta disso. Que bom. Que bom. Só que ele estava na postura infantilizada que ele precisava ser cuidado. Então, eu querendo cuidado, como é que eu ia dar conta de cuidar de um homem adulto? Não ia dar conta. E nisso tudo, os filhos se sentiam perdidos também. Porque tudo era mãe, tudo era mãe, tudo era mãe. Então, o que isso acaba... Como é que isso impacta a vida dos filhos? Os filhos passam a olhar para a mamãe como a heroína. A mãe é a heroína, a mãe é a coitada na relação, é inconsciente também. Causa uma revolta, uma raiva interna neles com relação a esse pai. E eu reclamava, assim, de bem-vinda. Todos bem-vindos aí. Eu reclamava, eu acusava, eu julgava e culpava. Então, eu era a vítima, ele era o algoz aos olhos dos filhos. Os filhos ficam nesse meio. Os filhos tomam as dores da mamãe.
A mamãe era a super poderosa, mas a coitada do relacionamento, e o pai era tudo que tinha de pior. Então os filhos acabam se envolvendo nesses emaranhados de casal, sem entender. E eu me queixava para eles. Quando as mães se queixam para os filhos, elas estão, olha o que causa isso. Eu, no lugar da mãe maior na relação com os filhos, eu olhava para os filhos e me lamentava, me queixava para eles. Eu estava como que pedindo socorro para os meus filhos. Existia hierarquia nessa relação? Vira um emaranhado de coisas. Como é que cresce todo mundo? Todo mundo em sofrimento. Óbvio. Então, existem aí relações de afastamento, de não reconhecimento, de exclusão do masculino. Os filhos vivenciando tudo isso, eles vão tomar as dores de um ou de outro. Isso é fato. Então a gente olha para os pais, julga e culpa. Eu olhava para minha mamãe, eu via ela como uma coitada. A mesma coisa que eu vivia, que eu sentia. Eu via ela como uma coitada. O meu pai, que por eles me contarem, eu era a mais nova das 5, então eu sabia de histórias que o pai tinha saído, que o pai deixava a mãe sozinha, que o pai traía, que o pai aprontava. Eu olhava para aquele meu pai, eu julgava e condenava ele, mas eu via a mãe como coitada. O que é que eu fui viver na minha vida? Exatamente a mesma coisa. Só que o que me fez estar no lugar e ver o meu pai como algoz lá atrás é eu ver a minha mãe. Pra mim não se lamentava muito, mas eu observava, das poucas coisas que eu observava, eu conseguia entender que lá não tinha uma relação saudável, tinha sofrimento. Tomo as dores dela e sigo pra vida vivendo o mesmo. O que aconteceu com as minhas irmãs? Não preciso dizer aqui. Então a gente vai repetindo padrões de comportamentos, de relacionamento. Isso é lealdade oculta, é lealdade, amor cego. Para eu pertencer ao meu sistema, quando eu olho para o feminino, eu faço e vivo igual a todas as mulheres que vieram antes. Eu honro elas, vivendo mesmo. Querida mamãe, por amor a você, eu acho um homem parecido com o papai. Eu te amo tanto que eu sou igual a você. E os filhos ficam perdidos no meio dessas relações. Primeiro, porque eles têm uma mulher aqui no lugar do homem da casa, eles não têm a mãe por inteiro para eles, e eles não têm o pai por inteiro para eles. Eles têm uma mulher que assume esses dois papéis. E um homem infantilizado que está ali, que precisa dessa mulher que coordene ele como se fosse ainda a mãe dele. Então, eles não têm referência do masculino na vida deles. Se sentem perdidos. Quando eu reclamava, me queixava e eles viam tudo que ele fazia, o que acontece? Eu amo esse pai, mas eu não posso magoar a mamãe. Então eu amo esse pai, mas tudo que ele faz me faz querer ele longe, afastar, excluir. Por quê? Porque os filhos misturam, não conseguem enxergar nos pais somente pai e mãe. A gente, enquanto filho, olha e toma as dores do homem e da mulher do relacionamento. Não sei se vocês estão me entendendo. Isso causa desequilíbrio, isso acaba causando afastamento, isso acaba causando insatisfação, muita raiva, muita frustração e muitas dores emocionais nos filhos. Aqui nós não olhamos com julgamento. Aqui nós olhamos para tentar compreender por que é que eu estou vivendo o que eu estou vivendo. E eu estou vivendo isso para quê? Sempre para quê? Putz, mas eu saí do relacionamento, fui para outro, de novo do mesmo. Ah, vou largar, vou sair fora. Porque depois que a gente separa a primeira vez, para separar a segunda e a terceira é muito mais fácil. Ixi, é muito mais fácil. Os vínculos ficam muito mais enfraquecidos. Então estou vivendo de novo. Não, mas eu troquei de homem. No início era maravilhoso, o homem perfeito, mas de repente se transformou em tudo aquilo de novo. Estou vivendo de novo. Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. O que é que precisa curar em você? Se está chegando e trazendo o mesmo tipo de problema, o que você está repetindo na sua vida aí? Que precisa mudar. Você precisa mudar, você precisa curar em você. Você está buscando algo e esse homem está te trazendo algo que você está buscando. Isso é fato, é inconsciente. Então, as pessoas vêm para a vida da gente, para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente adultecer.
Só que a sua postura diante da vida e dos relacionamentos é uma postura adulta ou infantilizada? Eu olho para o meu marido e eu vejo que ele faz birra, que ele teima, que ele resmunga, que ele sai, que ele bate a porta, que ele não me ouve, que ele não quer saber, que às vezes me manda longe. O que eu estou fazendo quando ele tem esse comportamento? Eu olho para ele, eu julgo ele, eu culpo ele por eu estar passando raivas aqui. Mas eu estou fazendo o quê? Eu estou respirando, olhando para ele de igual para igual, sentando para conversar olho no olho e perguntando o que está te inquietando no relacionamento, o que você está vendo em mim que está te fazendo agir desse jeito. Ah, você está reclamando demais, você está resmungando, você está reinando. Tem dias que a gente acorda com as ventas para as nuvens. E todo mundo tem disso e tá tudo bem com isso. Não tem nada errado com isso, todo mundo tem seus dias ruins. Mas o que está acontecendo? Todos bem-vindos aí. Eu estou no controle das minhas emoções ou elas estão à frente da minha vida? A minha criança está à frente da minha vida, dos meus relacionamentos? As dores da minha criança estão se apresentando o tempo inteiro e eu estou o tempo inteiro gritando, pedindo socorro. Só que o outro vira as costas e sai, me xinga, vira as costas e sai, me deixa às vezes falando sozinha, mas eu quero que ele me escute, eu quero que ele me fale. Ele não consegue falar, se lá atrás ele não foi autorizado pelos pais dele falar, ele vai travar no relacionamento, porque quando a gente tá lembra que eu falei antes, os homens que vêm de relações em que os pais não têm um bom relacionamento, em que lá na relação dos pais dele, ele olha para esses pais e ele vê uma mulher no lugar do homem da casa, uma mulher que toma as decisões, uma mãe autoritária, e esse homem é aquele bonzinho que não diz nada. Ah, meu pai era bonzinho, ele era maravilhoso, não dizia nada. A mãe é que era megera. Era a mãe que xingava, era a mãe que cobrava, era a mãe que impunha regras. Com quem ele aprendeu sobre ser homem? E nessa relação com a mamãe, ele se portava como um menino, filhinho da mamãe. Aos olhos dela, tudo era lindo, maravilhoso. Ele vai agir aqui, transferindo para mim as expectativas da mamãe. Se para a mãe tudo que eu fazia era bom, eu vou buscar outra mãe no relacionamento. Isso é inconsciente, isso é muito profundo. E continua fazendo o mesmo. Só que aqui, a mulher não vai fazer como a mamãe. Aqui a mulher vai se posicionar de um jeito saudável, na postura adulta, ou de um jeito infantilizado também, vai virar em brigas, em guerra, enfim. Ninguém age do jeito que age porque quer. Nós agimos de acordo com aquilo que nós aprendemos e de acordo com tudo aquilo que nós trazemos dentro de nós. É mundo interno. Exatamente. Quando nós tomamos a frente de um relacionamento, nós que escolhemos, nós que decidimos, nós que mandamos nesse homem, nós que mandamos na casa, nós estamos com um masculino totalmente grande em nós. A energia masculina em excesso, bem como você fala aí. Nós somos masculino e feminino, todos nós. Nós viemos de papai e mamãe. Masculino e feminino. Masculino e feminino se uniram para que nós nascêssemos. Então, nós somos pai e mãe. Metade pai, metade mãe. Se eu excluo o meu pai da minha vida, você consegue andar, seguir para a vida só com uma metade? Sim ou não? É só para refletir. Falta algo. Falta algo. Quando falta algo, mundo interno. Eu busco no externo, eu busco no relacionamento. Alguém vai ter que vir para preencher essa metade que está faltando aqui. Só que ninguém nunca vai preencher. Então, nós, como masculino em excesso no relacionamento, nós vamos ser o homem da casa. E o homem, com o feminino em excesso, vai ser o filho ou aquela mamãe que a gente busca. Então, a gente tem que sempre ampliar esse olhar. Eu vou aprofundar, eu vou olhar para mim, mas eu vou olhar de onde eu venho, o que é que eu trago. Eu vou olhar para o outro e eu vou olhar para lá, de onde ele vem, o que é que ele traz. Como é que é a relação desse homem lá com a mãe? Ah, eu não sei muita coisa. Então eu vou dar uma pesquisada, vou dar uma sondada. Eu vou começar a perguntar, vou começar a observar. E se esse homem se cala
vira as costas e sai, ele está na postura totalmente infantilizada, que ele não consegue abrir a boca, ele não consegue se posicionar diferente, ele não consegue ativar nele a postura do homem para estar no seu lado, olhar para você e dizer, olha, nosso relacionamento está com problema X, Y, Z, nós precisamos alinhar nisso, nisso, nisso. Eu olho para você, admiro isso, 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 mas precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Relacionamentos precisam de diálogo aberto, comunicação clara e objetiva. Os maiores causadores de afastamento e separações é a comunicação que não é clara e assertiva, é a falha de comunicação e a postura infantilizada. Esses são dois fatores cruciais. Só que quando eu vou para o lugar da mãe do homem no relacionamento, só eu que quero ter a razão. Só eu sou a dona da razão. Aqui quem decide sou eu. A opinião dele eu até escuto, mas eu nunca vou validar. Então esse homem, se está no menino, ele vai continuar agindo como um menino e vai ficar pior, porque ele vai se sentir insuficiente no relacionamento, desnecessário no relacionamento. Então ele vai sair. Ou ele vai trair, ou ele vai sair fora desse relacionamento. É uma balança. Quando está assim, um lado está pesando mais. Alguém está entregando mais e outro entregando menos. A gente precisa equalizar isso, a gente precisa equilibrar isso. Quer saber como você está na sua vida, em que lugar você está na sua vida, no seu relacionamento, por que você está tendo os resultados que você está tendo aí? Agende uma sessão de constelação familiar. A sessão de constelação familiar, ela é maravilhosa, ela traz clareza, discernimento, compreensão e te liberta de muitas amarras aí. Muitas vezes nós estamos nesse lugar aqui porque lá atrás na relação do nosso papai e nossa mamãe, a nossa criança se sentiu totalmente sozinha e perdida. Ela ainda quer resgatar algo lá. Só que no adulto eu transfiro para quem está comigo. Então eu quero que filhos e marido me reconheçam. Eu faço de tudo para que eles me reconheçam. Porque aqui atrás, a minha falta é lá de trás. E é inconsciente, então a gente não sabe. Fez sentido para vocês? Querem fazer alguma pergunta? Podem colocar aí no chat. Trouxe clareza para vocês sobre posturas infantilizadas? Sobre a mulher no lugar da mãe desse homem no relacionamento? Conseguiram compreender o que está por trás disso? Que esse homem está aí agindo dessa forma não é porque ele quer, é porque ele não foi autorizado a seguir para a vida e nem a adultecer. E outra coisa que eu vou trazer aqui novamente. Quando a gente olha para trás e a gente olha para a sociedade, para a humanidade, os homens foram educados para quê? As mulheres foram educadas para quê? Essa percepção é importante a gente ter. Papel e função da mulher no relacionamento, papel e função do homem no relacionamento. O que a gente olha quando a gente olha para trás? O que foi ensinado sempre? E os homens foram educados por mulheres, tá? 80% do nosso resultado na vida tem a ver com a nossa relação com mamãe, tanto homens quanto mulheres. Então nós, mães, mulheres, temos muita responsabilidade na educação dos filhos. A gente precisa olhar para isso. Os homens foram educados para buscar o provento. Nenhum homem foi ensinado lá atrás, desde as cavernas. Que bom, Raquel. Nenhum homem foi ensinado lá atrás que ele tinha que ser parceiro da mulher. Ele foi ensinado para sair, caçar, buscar provento, sustento. A mulher foi educada para cuidar de filhos da casa e cuidar desse marido quando chegasse. Isso perdura até hoje. Isso é muito maior do que nós. De uns tempos para cá, tem vindo movimentos diferentes, trazendo consciência de que relacionamento, nós temos papéis e funções diferentes. Do lugar de filhos, do lugar de pais. Nós vamos para o lugar de homem e de mulher, nós precisamos olhar para isso. O que é que você está fazendo ainda que tem a ver com função materna na vida desse homem e na sua vida aí? E vice-versa, porque tem homens que vão para relacionamento e vão para o lugar de pai dessas mulheres. O que a gente precisa soltar? O que a gente precisa mudar? Não tem a ver com o outro, tem a ver com você, tem a ver comigo.
ativar a energia masculina, ativar a energia feminina, nós precisamos estar equilibrados com isso, só que nós mulheres, o feminino é delicadeza, é acolhimento, é motivação, é sabedoria, é amorosidade. O homem é o bruto, o homem é o bruto. Então nós precisamos equilibrar isso. E os filhos precisam tanto do pai quanto da mãe. Se as mulheres foram educadas para estudar e não depender de homem algum, você vai olhar para você vai olhar para o seu sistema familiar e você vai começar a identificar quais são as dores do feminino que está lá. Quais são as dores que esse feminino carrega com relação ao masculino. Só reflita sobre isso. Existe uma exclusão do masculino aí, por N razões. A gente não julga, é só para compreender. É só para compreender. Se o masculino não existir, se o masculino não existisse, nós nem estaríamos aqui. Para os sistemas continuarem, nós precisamos do masculino para procriar. Ponto. Como esse masculino está se comportando aí nos relacionamentos, é para isso que a gente olha. Mas como é que nós, femininos, estamos nos comportando nesses relacionamentos? É uma reflexão. Quer saber mais? Quer saber que lugar você está ocupando? Quer ir para o seu lugar e você crescer internamente muito? A gente, uma sessão de constelação familiar é maravilhoso. Eu coloquei nos stories ontem um depoimento pós-constelação familiar. Uma querida que me segue há bastante tempo, o marido não queria que ela viesse para a terapia. O que está por trás disso? Controle e o medo de o que pode descobrir lá que vai me escapar pelo meio dos dedos. Ela enfrentou, ela agendou e ela fez. Olhem o depoimento que tem lá e reflitam sobre isso. Querem saber mais? Entre em contato, vem pra cá, vem pro movimento, vem se libertar, a vida é maravilhosa. Isso é libertador. Isso é libertador. Foi pra mim, por isso estou aqui hoje. Porque é transformador. Me chame, me manda um direct, a gente combina isso. Certo? Ótimo resto de semana pra vocês aí. Reflitam sobre tudo isso, a live fica gravada, mandem pra pessoas que vocês conheçam aí, que vivem essa realidade. Tudo tem solução, basta a gente querer. Beijo grande pra vocês. Gratidão por estarem aqui.